Acender as luzes da igreja. Abram comigo suas Bíblias, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Nós estamos na série Fundamentos. Hoje é a terceira lição dessa série. Nós vimos a lição O Pecado, a influência do pecado. Vimos a lição semana passada sobre santidade e hoje nós entenderemos melhor o que é a ceia do Senhor. Justamente neste dia que nós celebraremos, tomaremos do pão, tomaremos do vinho e nós entenderemos de forma bíblica esse sacramento tão importante que Cristo estabeleceu para nós no Evangelho. Então, o tema do fundamento de hoje, cadê a nossa imagem aí de fundo? A ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Enquanto todos abrem, lembrando que amanhã nós teremos o culto, não é evento, não pode ter evento na cidade, é culto para as mulheres, as inscrições já esgotaram, nós tivemos que readequar o horário. Se você fez a inscrição e não poderá participar conosco, você deverá entrar em contato conosco pelo WhatsApp da igreja, para a gente cancelar a sua inscrição e abrir outra vaga para alguém que queira participar. Se você não fez a inscrição, você poderá acompanhar pelo YouTube, ok? Que será transmitido e será uma bênção, tenho certeza. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Deixe sua Bíblia aberta. Pai, essa é a Tua palavra e nós estamos aqui para recebermos mais do Senhor. Espírito Santo de Deus, dê-nos nesta noite espírito de graça, espírito de sabedoria e de revelação. Abre os olhos do nosso entendimento para que entendamos a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Abençoa a Tua igreja, aqueles aqui presentes, bem como aqueles que nos acompanham pelas plataformas digitais. Que nós tenhamos uma manhã de edificação na Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. A ceia do Senhor é um assunto extremamente importante. É fundamental termos entendimento e compreensão do chamado de Deus, do propósito de Deus, da responsabilidade que nós temos ao participarmos da ceia do Senhor. E quando nós falamos em ceia do Senhor, precisamos entender que estamos falando de um sacramento instituído pelo próprio Cristo e deve ser praticado pela igreja até que Cristo volte. É um sacramento. Afinal de contas, o que é um sacramento? A palavra sacramento ela é muito utilizada na Igreja Católica e nós não utilizamos com frequência. Mas o sacramento, uma definição bem básica, é uma ordenança instituída pelo próprio Cristo, na qual por sinais sensíveis, Cristo e as bênçãos da nova aliança são representadas, seladas e aplicadas aos crentes na fé. Resumindo, o sacramento é uma ordenança de Cristo. Cristo estabeleceu esse sacramento, é algo sacro, é algo santo, é uma ordenança divina para um fim, para um objetivo.
A igreja protestante, diferente da igreja católica, reconhece a existência de apenas 2 sacramentos. A igreja católica tem 7 sacramentos. A igreja protestante acredita que existem 2 sacramentos estabelecidos pelo próprio Cristo, que são o sacramento do batismo e o sacramento da ceia do Senhor. Nós ainda teremos o fundamento do batismo, entendendo o que é o batismo, o porquê do batismo. Se não me falha a memória, será a última ministração desta série. Todavia, hoje nós falaremos deste sacramento que é a ceia do Senhor. Por que nós reconhecemos apenas estes 2 como sendo sacramentos? Por que nós não cremos, não acreditamos que os demais sacramentos são de fato sacramentos? Primeiro, para que a ordenança seja considerada um sacramento, devemos ser capazes de mostrar que Cristo ordenou isso. A igreja não tem autoridade para estabelecer se algo é uma ordenança divina ou não, se algo é um sacramento ou não. Eu, como pastor, não posso chegar aqui à frente de vocês e falar: a partir de hoje é assim, a partir de hoje é daquele jeito. Não, queridos, eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus. Eu apenas estudo a palavra de Deus e compartilho com vocês em cada culto, assim como os demais pastores. Nós não temos autoridade para sacramentar algo que Cristo não estabeleceu. E quando nós olhamos para as Escrituras, há uma ordenança clara de Cristo quanto a participarmos da ceia do Senhor. Há uma ordenança clara de Cristo quanto ao batismo. Ou seja, nós temos verdades bíblicas, palavras de Cristo ordenando-nos a praticarmos estes 2 sacramentos. De forma resumida, cremos que apenas estes são os sacramentos estabelecidos por Cristo. E finalmente, devemos entender que há uma ordenança para selar o nosso destino e fortalecer a nossa fé. Quando nós passamos pelo batismo, pelas águas batismais, nós somos fortalecidos. O velho homem é enterrado, um novo homem ressurge. Quando passamos pelo batismo, há uma nova vida que é despertada em nós. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E ao participarmos da ceia, nós temos uma experiência. Nós temos algo que nos leva ao céu, entendendo que o pão e o vinho simbolizam muito mais que uma comida e uma bebida, mas são um elo, são uma ligação entre nós e o Senhor Jesus. Quantos estão comigo nessa manhã? Digam glória a Deus. Bom, então até aqui nós entendemos que existem 2 sacramentos que foram estabelecidos por Cristo. E qual que é o nome desses 2 fundamentos ou sacramentos? O batismo e a ceia do Senhor. Bom, além disso, nós temos 2 elementos que foram estabelecidos pelo próprio Cristo, que são o pão e o vinho. O pão e o vinho simbolizam, rememoram o sacrifício de Jesus por nós na cruz. É importante entendermos que existem 3 correntes teológicas quanto à questão da ceia do Senhor. A primeira é a transubstanciação. É a corrente teológica que a própria Igreja Católica acredita, a Eucaristia. Para a Igreja Católica, a hóstia é o corpo e o sangue de Jesus. Na teologia nós chamamos isso de transubstanciação, ou seja, o trigo e o vinho, eles transubstanciam e deixam de ser pão e vinho e se tornam o corpo e o sangue de Jesus. Essa é a primeira corrente. A segunda corrente teológica é a consubstanciação. É o que Martinho Lutero acreditava. Para Lutero, o corpo e o sangue de Jesus estão ladeados com o cálice e o pão. Ou seja, Cristo está ao lado do corpo, assim como o seu sangue está, entre aspas, ao lado do cálice. Nós, igreja protestante no geral, acreditamos na terceira, que a ceia é um memorial de graça. É um memorial. Jesus disse ao terminar a ceia: fazei isto em memória de mim. O que Cristo deixou para nós?
que ao participarmos da ceia, ao comermos do pão e do vinho, que na verdade tomamos suco de uva, nós estamos rememorando, nós estamos nos lembrando que um dia alguém inocente morreu por nós na cruz, que um dia aquele que era dono de tudo se esvaziou, se empobreceu para nos dar aquilo que era dele. Jesus queria nos ensinar, queria nos mostrar que quando nós rememoramos a ceia do Senhor, nós estamos nos lembrando, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos nos lembrando que Jesus morreu na cruz por nós. Só uma pessoa entendeu, eu vou dizer novamente. Quando você come do pão e bebe o cálice, você está trazendo à memória que Cristo Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor nessa manhã? Aleluia! Queridos, nós cremos que a ceia é um memorial de graça. O que é graça? Graça é favor imerecível. Nós não merecemos participar da ceia. Nós, por mais que nos esforcemos, por mais que busquemos a justiça, a correção, a ética, a moral, uma postura ilibada, por mais que tentemos, nós ainda não somos dignos. Por isso que é um memorial de graça. Nós podemos participar da ceia porque Jesus nos deu o ticket. Você não me entendeu. Eu vou dizer novamente. Nós podemos participar da ceia porque Jesus comprou o ticket e nos deu. É um memorial de graça. Nós não pagamos para comer. Jesus pagou o preço por nós. Por isso, uma das últimas palavras de Jesus na cruz, conforme registra o apóstolo João, é tetelestai, que em grego significa está pago. O escrito de dívida que era contra o homem por causa do pecado original de Adão e Eva, foi pago na cruz, através do sangue de Jesus derramado ali. E a partir disso, eu e você temos acesso irrestrito ao trono da graça, da misericórdia e da fidelidade de Deus. Não, está fraco. A partir do domingo que vem eu vou colocar uma garrafa de café lá na entrada. Você vai tomar um copo de café para despertar, para poder dar glória a Deus. Possível. Queridos, nós estamos falando de algo maravilhoso. Eu estou dizendo, em outras palavras, que nós não chegaremos aos céus porque somos bons. Nós não conseguimos alguma coisa com Deus porque somos dizimistas, ofertantes, somos líderes de célula, trabalhamos para Deus, congregamos. Por mais que nos esforcemos, isso não significa nada. Tudo o que nós conseguimos, por podermos participar do banquete, podermos passar pelas águas do batismo, tudo é graças ao sacrifício de Jesus por nós na cruz. É um banquete de graça, é um banquete gracioso, é um banquete misericordioso. Ele comprou para nós, Ele nos deu acesso, Ele nos deu o caminho, Ele nos deu a chave, Ele nos deu a oportunidade de sermos filhos de Deus. E quando nós pensamos nessa verdade, nós refletimos sobre 4 verdades essenciais da fé cristã, que devem ser destacadas ao participarmos da ceia do Senhor. Primeiro, quando nós olhamos para trás. Quando participamos da ceia do Senhor, nós precisamos nos lembrar que ela serve para nos lembrar da morte de Jesus. No versículo 26, o apóstolo Paulo diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. É interessante, queridos, que anualmente a igreja, ela celebra o nascimento de Jesus. Normalmente, dia 25 de dezembro, a igreja no geral, nós não temos essa tradição, mas deixamos em liberdade para a igreja, mas nós celebramos. Tem pecado nisso? Não. Você é livre para agradecer Jesus. Sabemos que Ele não nasceu dia 25 de dezembro, isso é fato. A data mais provável para o nascimento de Jesus é no período de setembro. Mas não tem problema ter estabelecido o dia 25 para comemorar o nascimento de Jesus. Só que quando nós olhamos para as Escrituras, Jesus em momento algum mandou-nos celebrar o seu nascimento. Mas Jesus manda nós celebrarmos a sua morte. A sua morte. Porque o mistério da fé não está no nascimento, mas está na morte de Jesus. Foi através da cruz do Calvário,
que o véu se rasgou, o acesso se tornou universal, e hoje nós podemos acessar o trono da graça e da misericórdia. Quando nós comemos do pão e bebemos do vinho, nós estamos nos lembrando que um inocente morreu por nós, pecadores. Nós estamos nos lembrando que nós éramos inimigos de Deus e nos tornamos amigos de Deus. Nós estamos nos lembrando que nós éramos culpados e agora somos inocentes. Romanos 8:1, agora pois não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A cruz de Cristo é o centro da mensagem cristã. Não há evangelho sem a cruz de Cristo. Ele ordenou que a sua igreja relembrasse não seus milagres, mas sua morte, porque a morte de Jesus é a chave. A morte de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz é a chave que abre a porta da eternidade para as nossas vidas. Devemos nos lembrar por que Ele morreu, como Ele morreu e por quem Ele morreu. Não seja uma pessoa ingrata. Não pense que você é abençoado se você tiver bênçãos materiais. Não pense que você é abençoado se tiver dinheiro no seu bolso, se a sua conta bancária estiver boa. Nada disso demonstra que você é abençoado. Você é abençoado única e exclusivamente graças ao sangue de Cristo vertido na cruz, que te dá a vida eterna. Essa é a maior bênção. Esse é o maior privilégio que nós temos. Quando participamos da ceia, nós estamos nos lembrando que o inocente morreu por nós, que Jesus morreu na cruz para nos dar a vida, e vida em abundância. Quantos estão aqui comigo? Glória a Deus. A segunda verdade que anunciamos ao participarmos da ceia é o autoexame, que é o olhar para dentro. O apóstolo Paulo diz no versículo 28, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A ordenança não é para eu te observar. Eu não vou ficar aqui à frente falando, você é pecador, você é santo, você pode, você não pode. Não, eu não tenho esse direito. Eu não tenho o direito de falar para você se você pode ou não pode participar da ceia, porque a Bíblia diz que é um autoexame. Eu tenho que olhar para mim mesmo, eu tenho que buscar em mim mesmo se eu tenho andado conforme a graça de Cristo. Agora escute algo, temos que achar um ponto de equilíbrio, porque tem pessoas que se culpam tanto, se condenam tanto, que elas nunca se acham dignas de participarem da ceia do Senhor. Evidentemente, se nós olharmos para nós, não há dignidade alguma, mas quando nós olhamos para Cristo refletido em nós, em nossas boas obras, na nossa prática diária, eu sou um pecador, mas quando eu peco eu me lembro de 1 de João 9, que se eu confessar os pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar e me purificar de toda injustiça. Ou seja, eu sou um santo lutando contra o pecado, eu caio mas eu me levanto, eu luto contra o pecado, eu resisto, tem hora que eu caio, tem hora que eu vacilo, mas eu estou na caminhada, eu estou na jornada, eu estou no propósito. Essa é a visão de Deus para nós. Examine-se a si mesmo, cuidado, não fique julgando. Sabe por que a gente desliga as luzes normalmente na hora do louvor, em alguns outros momentos? Justamente para as pessoas esquecerem umas das outras, esquecer da outra, do sapato que o outro está usando, da roupa que o outro está usando, porque não interessa. Nós não estamos aqui para analisar, nós não estamos aqui para assistir um culto, nós estamos aqui para cultuar, nós estamos aqui para adorar, nós estamos aqui para receber de Deus. Nós não estamos interessados como que o outro está do ponto de vista do estereótipo. Nós estamos aqui única e exclusivamente para buscarmos ao Senhor dos Exércitos. Olhe para si, avalie a sua vida, avalie a sua conduta. Não somos juízes dos outros, devemos examinar-nos a nós mesmos. Não devemos fugir da ceia por causa do pecado, mas fugir do pecado por causa da ceia. A ordem bíblica é examine-se e coma. Examine-se e coma. A terceira verdade que eu destaco nesta manhã ao participarmos da ceia do Senhor é a comunhão. Lá nos versos 33 e 34, Paulo diz assim: esperai uns pelos outros. É um olhar ao redor, mas não de julgamento, mas de dividir o pão, de compartilhar. O que acontecia na igreja de Corinto? O povo era guloso,
Os ricos não esperavam os pobres. Alguns já iam chegando e já iam se fartando. Não tinha um olhar de misericórdia para o outro, um olhar de dividir o pão, um olhar de graça para com o próximo. A ceia do Senhor para a igreja primitiva não era simplesmente um pão e um cálice, mas era farta, era uma refeição, porque a igreja primitiva tinha tudo em comum, ela convivia em comunidade, e eles não estavam sendo empáticos uns aos outros, não estavam sendo simpáticos à causa do outro. Nós somos um corpo só, reunimos-nos como família de Deus, irmãos em Cristo, filhos do mesmo Pai. O amor é o elo que nos une. Nós estamos aqui celebrando, mas amanhã podemos estar chorando juntos, depois de amanhã podemos estar rindo juntos. Nós, como pastores e líderes de célula, nós vivemos essa experiência continuamente. Ora estamos num cemitério, num velório, ora estamos num aniversário, numa festa de casamento, estamos cultuando ao Senhor, estamos jejuando, estamos fartando na célula, mas nós precisamos ter essa comunhão uns com os outros. Vivemos um tempo atípico de não podermos olhar mais nos olhos de forma tão próxima, de não podermos abraçar, pegar na mão, beijar uns aos outros com ósculo santo, mas somos seres adaptáveis. Sabemos que isso não é para sempre, isso tem data de validade, que seja logo. Contudo, eu lhes digo nesta manhã, nós temos que ter este olhar para o todo, nós temos que ter este olhar de misericórdia, de graça, de bondade, de amor para com as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes isso se refere até mesmo ao seu local de trabalho, o seu convívio, a sua família maior. Precisamos ter um zelo para com as pessoas. Deus tem nos dado muito, e esse muito que Deus nos dá é para dividirmos. Mas talvez você me diga: não, pastor, eu que estou precisando. Enquanto você olhar para si, você nunca conseguirá olhar para o outro. Enquanto você achar que todos precisam te ajudar, você nunca estará apto para servir. E lembrando das palavras de Jesus, é melhor dar do que receber, é melhor servir do que ser servido. E por fim, eu quero falar de alguns perigos em relação à ceia do Senhor que precisamos evitar. O primeiro perigo é participarmos da ceia do Senhor indignamente. Lá no versículo 27 do capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo diz assim: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Queridos, a igreja protestante no geral, ela tem uma tradição de permitir o acesso à ceia a apenas aqueles que já passaram pelo batismo. Nós aqui, como comunidade cristã, nós não temos este dogma, porque nós entendemos que mais importante que o sacramento do batismo é a pessoa de fato converter o seu coração e mudar de vida. Porque lamentavelmente tem muitas pessoas que já passaram pelas águas batismais e estão piores do que outros que nunca passaram pelo batismo. Nós não podemos ser hipócritas estabelecendo um filtro, quando na verdade o filtro é examine-se a si mesmo. Nós não podemos querer aqui colocar para vocês um padrão, porque nem Cristo colocou esse padrão no Evangelho e nem Paulo nas cartas, mas ele fala sobre não participarmos de forma indigna. O que eu considero ser indigno? Quando você vive uma vida que está aversa ao propósito de Cristo. Se você está divergindo do propósito de Cristo, não participe da ceia. Mas se você está convergindo a Cristo diariamente, lutando contra a sua carne, lutando contra o velho homem, tem hora que você cai, mas você levanta, o seu coração é voltado para Deus, meu irmão, peça perdão e entenda, é um memorial de graça, é um memorial que Cristo estabeleceu para a sua vida. É mais fácil, como eu disse há pouco, se ajustar para participar, do que dizer, eu não vou participar porque eu estou desajustado. Quantos estão aqui comigo? Segundo perigo, participar da ceia do Senhor sem discernimento. 1 Coríntios 11, 29 diz: pois quem come e bebe
sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quando você está com o pão e com o cálice nas mãos, você precisa entender que esses dois elementos simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Discernimento. Discernimento. Você tem que agradecer Jesus pelo sacrifício dele na cruz. Tem que agradecer Jesus pelo sangue dele vertido na cruz. Tem que agradecer Jesus pelas bênçãos dele para a sua vida. E por fim, participar da ceia do Senhor sem auto-julgamento. No verso 31 e 32, ou nos versos 31 e 32, resumidamente diz: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Aqui em nossa igreja, nós não temos um tamanho de saia. Pastor Leandro falou um pouco sobre isso domingo passado. Nós não estamos preocupados com o tamanho do seu cabelo, nós não estamos preocupados com a roupa que você utiliza, porque o que nós queremos é que você tenha consciência da vida de Cristo. Quando vestir uma roupa, você tem que pensar: essa roupa é digna? Eu estou bacana? Ou estou me colocando numa liquidação barata? Essa roupa cai bem para mim, principalmente a mulher. Os homens hoje em dia com umas calças muito justas, tem que tomar muito cuidado também. Ou seja, é um autoexame, é a consciência que nós estamos propondo. A Bíblia fala, como o pastor Leandro bem disse domingo passado, sobre a questão da bebida. Então, o que é pecado? O embriagar. Mas eu sei, Denner, sei que eu não tenho limites. Eu sei que eu não conseguiria tomar um copinho de cerveja e dizer: que bênção, que líquido gostoso, porque um não me satisfaria. Eu tenho certeza absoluta. Então é melhor eu evitar. Isso é consciência. Nós não queremos impor um padrão para vocês. Nós não queremos dizer se isso é santo ou não. Nós queremos que a igreja tenha consciência da vida de Cristo, que ela entenda aquilo que é permitido e aquilo que não é, que ela entenda que quando ela passa do limite, ela está desobedecendo e ela está perdendo aquilo que Cristo alcançou para ela na cruz. Nós não podemos ser condescendentes conosco, não podemos admitir complacência com o pecado, não podemos admitir normalidade quando é anormal diante de Deus. Se Cristo cancelou, se Cristo diz não, nós não podemos dizer sim. Dentro da liberalidade pós-moderna, seria muito mais fácil dizer para as pessoas: venham como vocês estão, venham do jeito que estão e permaneçam do jeito que estão. Mas a mensagem, o evangelho não é segundo Denner, o evangelho não é segundo Emerson, não é segundo os princípios da cultura pós-moderna. O evangelho, queridos, ele é de Jesus Cristo. Foi Ele que estabeleceu, foi Ele que ordenou, foi Ele que propôs. A nós cabe obedecer. Quem está fazendo a leitura, eu já gravei o devocional de terça-feira e eu refleti bastante sobre ele, que é Romanos 9. E Paulo é bem firme ao dizer: pode o vaso dizer ao oleiro como ele quer? Não. Nós somos vasos nas mãos do oleiro. A última palavra é dele, a forma é dele, o conceito é dele e o tempo é dele. Como vasos, nós temos duas alternativas: ou nós seremos vasos de honra, ou nós seremos vaso de desonra. E eu quero finalizar essa ministração dizendo para a igreja nesta manhã: mais do que nunca nós precisamos de um autoexame. O pessoal do louvor já pode subir. Mais do que nunca, queridos, nós temos visto neste vírus liquidando pessoas, e nos últimos dias jovens, como sepultamos há pouco o professor Júlio César, lamentavelmente. Peço oração pela esposa, pelo pai, pela família. Sempre que você estiver orando essa semana, ore pela família. Mais tarde a mãe da Brendinha, nossa irmã em Cristo aqui na igreja. Gente de todas as idades, todas as idades. Nós não temos segurança alguma, amados. Você já pensou que chegaria o dia de se arrumar apenas para vir para a igreja? É isso que nós estamos vivendo.
Nós estamos nos arrumando para vir para a igreja, não tem outro lugar para irmos. E isso, graças a Deus, porque vivemos em um país que tem uma constituição que garante a liberdade de culto, coisa que os irmãos chineses não têm, coisa que o Oriente Médio não tem, coisas que muitos países da África não têm. Obrigado, Jesus, por morarmos no Brasil. A gente reclama tanto do Brasil, mas a nossa Constituição nos garante essa liberdade de culto. Ajusta a sua vida. Nós não sabemos nem o dia nem a hora. Nós estamos bem aqui agora. Nós não sabemos o que Deus reserva para nós. Nós não sabemos o que está por vir, mas sabemos que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam. Vai ter que tocar essa música no finalzinho, na hora que o povo estiver indo embora, pode tocar essa música, mas você vai embora logo, não fica lá na porta não, mas lá no final mesmo, tá, irmão? Não se abala, permanece para sempre. Hoje nós temos o privilégio de participarmos desse banquete, da ceia, glória a Deus, hein? Da ceia do Senhor. Hoje nós estamos aqui celebrando a ceia. Nós não sabemos até quando nós rememoraremos, mas sabemos que um dia nós estaremos juntos com Jesus, participando de uma ceia eterna, juntos com todos aqueles que já partiram para a glória. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? A morte não é o fim, a morte é um até logo, que nós estaremos juntos pela eternidade, celebrando, adorando o Cordeiro de Deus. E eu tenho dito algo frequentemente nos últimos tempos: se Deus sabia que nós cairíamos, que o homem desobedeceria e nos deu um mundo tão bom, imaginem o que Ele preparou para nós na eternidade. Você pode se colocar em pé no seu lugar, dando glória a Deus por essa verdade? Cadê o glória a Deus? Aleluia. Em pedaços me mas por tua graça refeito sou. Nada em troca, fui resgatado, me libertou, sublime graça e doce o som que salva o pecador. Posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso, pra o mundo ver o teu poder. Sublime
Nessa manhã nós podemos participar da ceia. Nós faremos de uma forma que vocês virão e pegarão os elementos, mas sem tumultuar, da frente para trás até chegar na última fila. Na hora que as primeiras filas forem vindo, vocês poderão vir, pegar o cálice, o pão e retornar para o lugar, ok? Há um convite de Jesus para nós nesta manhã. Venham ao banquete do Senhor, participem da ceia de Cristo Jesus, enquanto o adoramos. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos nessa manhã. Obrigado pelo privilégio de participarmos da mesa do banquete. Obrigado pelo privilégio, Jesus. Obrigado pelo seu sacrifício na cruz. Feche os teus olhos, agradeça a Jesus. Agradeça a Jesus por ter aberto o caminho. Agradeça a Jesus por ter aberto, pacificado, pavimentado o caminho que nos leva ao Pai. Te damos graças nesta manhã, Jesus. Te adoramos, te exaltamos, bendizemos o teu nome. O Senhor é maravilhoso. Obrigado pela tua graça salvífica. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue vertido na cruz. Nós te adoramos, nós te exaltamos. Santifica-nos nesta manhã. Purifica os nossos lábios, purifica os nossos ouvidos. Santifica-nos na tua palavra, que é a verdade. E qualifica-nos, Senhor, para participarmos do banquete do Senhor. Na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós para a remissão de pecados. Por semelhante modo, ele tomou o cálice
e erguendo ao alto, disse: esse é o cálice da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão de pecados. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Jesus, a tua igreja está reunida nesta manhã, rememorando a tua morte, com o coração grato pelo teu sangue vertido na cruz, que fez de nós eleitos de Deus, filhos de Deus, povo exclusivo de Deus. Graças te damos nesta manhã. Nós anunciamos nesta manhã a tua morte, mas anunciamos também a tua volta. O Senhor voltará, o Senhor retornará, o Senhor buscará a tua igreja, e nós já estamos ansiosos para este grande dia. Assim nós te damos graças pelo pão, pelo vinho, e te agradecemos pela tua morte salvífica na cruz, em nome de Jesus, amém. Assim coma do pão e beba do cálice. Obrigado, Jesus. Erga suas mãos aos céus e agradeça a Jesus. Agradeça a Jesus nesta manhã. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado porque o véu do templo se rasgou. Obrigado porque hoje nós podemos nos apresentar diante do trono da graça e da misericórdia. Obrigado porque passamos pelo batismo, passamos, ó Deus, e nos assentamos na mesa do banquete. Graças e mérito a Ti, Jesus. Obrigado pelo Teu sangue, obrigado pelo Teu sacrifício, obrigado por ter feito de nós irmãos, filhos do Deus Altíssimo. Que o Teu amor, ó Deus, a Tua graça, ó Filho, as Tuas santas e preciosas consolações ao Espírito Santo sejam sobre nós, hoje, ao longo desta semana e para todos sempre. Nós oramos ainda pelas famílias enlutadas de João Pinheiro, oramos por aqueles que estão sofrendo, oramos, ó Deus, pela UTI de João Pinheiro, pelo Hospital Municipal, UPA, Hospital Santana. Clamamos ao Senhor, ó Deus, libera cura sobre a nossa cidade, libera bálsamo sobre o Teu povo, guarda-nos juntamente com nossas casas do mal, que o anjo da morte não encontre repouso em nossas casas, e em nome de Jesus, que o milagre do Senhor venha sobre a cidade de João Pinheiro. Nós declaramos uma cidade abençoada, uma cidade curada, uma cidade restaurada. Abençoamos a nossa nação, abençoamos as nações da terra e declaramos a bênção do Senhor Jesus. Te damos graças e cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Deus te abençoe. Vai em paz, não fica na porta conversando com ninguém não, vai direto para casa, meu irmão e minha irmã.